Paz do Senhor, bom dia, classe dos discipulados. Estamos reunidos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a nossa lição 4 da nossa revista, que tem pelo título de Fé, que tem também algo que nos chama a atenção, que é preciso confiar. Nós vemos aqui o texto bíblico básico, que está em São Mateus 6, 25, que vai até o 34, que é uma das passagens que eu sempre amo ler, e que me chama muito a atenção, porque é uma palavra de esperança aos nossos corações, porque nos diz da seguinte forma: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Nós vamos estar vendo aqui que quem confia no Senhor, que quem tem fé, ele não fica ansioso por coisa alguma. A gente vê que providência divina significa o cuidado e a superintendência que Deus exerce sobre a sua criação. O cristão, ele extrai dela das suas mais preciosas consolações. Mas é nosso dever, como nosso privilégio, mesmo estando neste mundo, aprender tudo que estiver ao nosso alcance referente às ações de Deus, manifestada em suas obras e palavras. O que a ansiedade produz numa pessoa? A ansiedade, ela, segundo esse relato da passagem bíblica que acabamos de ver em São Mateus, responde a seguinte pergunta: onde encontrar segurança no futuro? Antes dessa advertência que nós recebemos nessa passagem, que diz que é para nós não se preocupar com a nossa própria vida, Mateus, ele narra que Jesus expôs para a multidão um discurso sobre os projetos de vida que Jesus, ele tem a riqueza material como base. Agora, se nós termos a riqueza material como base, a gente comete um grande erro. A ansiedade, ela pode produzir alguns sintomas na nossa vida. Pode nos dar falta de ar, pode nos dar angústia, pode nos dar tristeza, pode nos dar desânimo, pode nos trazer desespero. O cristão, quando ele tem o Senhor em base, como não está ansioso por coisa alguma, porque sabe que Deus é o provedor da sua vida, ele entrega ao Senhor a sua necessidade, ele entrega ao Senhor o seu amanhã, ele entrega ao Senhor o seu projeto, ele coloca ao Senhor a sua vida, e ele sabe que está em boas mãos. É como quando você contrata um advogado para tratar da sua causa, é como que você passa numa consulta médica para avaliar a sua saúde. Assim o cristão, ele dobra os joelhos e ele fala com Deus as suas necessidades e sabe que o Senhor está cuidando de tudo. Então ele fala para nós: não andeis ansiosos quanto à sua vida. Nós temos vivido nesses tempos e tem gerado muita ansiedade em muita gente, independente de religiosidade, independente de classe social. Está todo mundo ansioso, está todo mundo assustado, está todo mundo apavorado pelo que nós estamos passando. Mas o Senhor está dizendo para nós essa manhã: não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu cuido de ti, eu estou de pé ouvindo as suas orações. Então creia em nome de Jesus que você está debaixo da mão do Todo-Poderoso e lançando sobre ele a sua ansiedade. Certamente ele vai cuidar da sua situação.
Ele irá prover o mantimento à tua casa. Ele é aquele que abre porta e aquele que pode fechar porta. O Senhor é aquele que diz para nós nessa manhã: agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o feito do Senhor na nossa vida. Ele é aquele que está à frente do nosso futuro. Ele é aquele que tem o livro nas mãos dele e que determina a nossa história. A sua história está nas mãos do Todo-Poderoso. E o que está escrito nele, somente ele pode legar na sua vida. Então vamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Eu vi aqui, irmãos, em Gênesis 24, vou usar um espelho aqui que eu tenho, que Abraão enviou o seu mais antigo servo. Eu vejo isso como exemplo de fé, de confiança. Abraão, ele confiou no seu servo para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Como era o costume daquela época, Eliezer foi e por providência de Deus encontrou a esposa para Isaque, que é a Rebeca. Em Gênesis 24, 27, Eliezer compartilha com Labão, pai de Rebeca, a futura esposa de Isaque, o seguinte: quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. A verdade é que enquanto Eliezer obedece a Abraão, Deus mostra a ele todos os detalhes da sua missão. É o Senhor quem direciona os nossos caminhos quando nós confiamos e entregamos a Ele. Ele nos direciona para o bem, não para o mal. Quando nós colocamos as nossas necessidades, Ele nos conduz à vitória certa e à coisa certa, irmãos. Não há perdas, só há ganhos quando você é fiel ao nosso Deus. Esse é um texto que podemos aprender alguns simples, mas poderosos princípios de como deixar-se ser guiado por Deus. O primeiro, ore por tudo. Eliezer, ele orou pedindo direção para encontrar a esposa para o filho do seu senhor Abraão. Ele orou e disse assim: dai-me, Deus, nesse dia bom êxito. Nada é insignificante para Deus. É preciso orar por tudo, por todos os detalhes. Ande com fé. Uma segunda coisa. Eliezer sabia apenas o que fazer, mas não sabia como fazer. E ele obedeceu ao seu Senhor sem questionar. Mais uma vez, o que nos leva a sermos obedientes? Ele orou e creu. Se você tem convicção do que Deus quer, apenas ande com fé. Terceiro, haja. Eliezer estava no caminho, ele agiu indo na direção dada. Ao agir, o Senhor o guiou. Quando você age e dá os passos, o Senhor lhe mostrará o restante. Tem um tema na EBD que diz assim: o Senhor lhe mostrará o melhor caminho a seguir. E aqui continuamos nessa frase: ficar no seu quarto, no escritório ou na sua casa, pensando em algo, não vai resolver muito. Então haja. Nunca esqueça de que Deus também está presente na mesmice, na rotina e no dia a dia. E é nessa convicção que você então deve orar, confiar e agir. A gente fala aqui na nossa revista o que é ansiedade e como tratar dela. Na versão bíblica aqui diz que a palavra cuidadosos é usada para como sinônimo de ansioso. Em Mateus 6:25, quando puderem, por favor, confere aí na Bíblia de vocês. A ansiedade é uma das doenças emocionais mais perigosas do século.
No aspecto espiritual, as preocupações excessivas levam a pessoa a duvidar do poder de Deus e fazer perguntas como: Deus se esqueceu de mim? Ele não está vendo o meu sofrimento? Para que isso não aconteça, o mestre nos ofereceu uma orientação prática que traz saúde emocional, dizer não à ansiedade. Pedro fez o mesmo quando ele afirmou em uma das passagens bíblicas: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se desejamos ser bem-sucedidos na tarefa de lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, precisamos confiar inteiramente nele, sabendo que seu real cuidado jamais nos faltará. Você tem percebido sinais de ansiedade em sua vida, em seu lar, em seu ministério? Se você tem percebido que você anda ansioso na sua casa, no seu lar, no seu ministério, passa a confiar no Senhor, passa a confiar, prioriza a sua vida espiritual, porque a providência de Deus, ela vai governar, vai ser o centro da sua vida, vai governar a sua vida material, sua vida espiritual, sua vida sentimental, mas você tem que confiar no Senhor inteiramente. Quem confia no Senhor, ele prioriza a vida espiritual. Ele não se perde com coisas que não o levem para Deus, que o aproxima de Deus. Ele não vai perder tempo somente com noticiários de derrota, não vai perder tempo com fofoca, não vai se iludir com conversas paralelas. A pessoa que crê em Deus, que é espiritual, que busca santidade, que vive em oração, ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que é o Deus da vida dele. E quando Deus é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa vontade, é ele quem vai nos direcionar até onde nós temos que prosseguir. Então, muitas das vezes, a gente tem que tirar lixos emocionais de dentro da gente. Eu vou citar aqui que a irmã Ângela me comentando ontem numa ligação telefônica, ela disse para mim que ela, por orientação, ela mudou os hábitos alimentares. Determinados alimentos estavam fazendo mal para ela, incomodando até no sistema digestório. E o que ela fez? Ela voltou às práticas que faziam bem para ela. Ela tirou isso da vida dela, aqueles alimentos que estavam prejudicando algo nela. E ela me disse: Silvinha, se determinada coisa não está fazendo bem para nossa digestão, vamos tirar fora. Se determinada coisa não cabe bem, vamos tirar fora. Que nós possamos nessa manhã, nesse dia, tirarmos fora de nossas vidas toda a toxicidade, tudo aquilo que não está fazendo bem para a gente. Avalie o teu redor, será que isso está te produzindo vida? Ou está te adoecendo, te levando para a morte? Observa aquilo que você tem focado e colocado no seu coração. Porque na nossa revista diz que quem confia prioriza a vida espiritual. A prioridade do homem sensato é confiar no Senhor e na sua provisão. Deus sabe de forma precisa aquilo que nós necessitamos. E como Ele tem o tempo certo de todas as coisas, o tempo dele há de manifestar a boa e agradável vontade dele. A gente sabe aqui também que vê alguns modelos de razões bíblicas para confiarmos no cuidado de Deus. A alimentação e as vestimentas fazem parte das necessidades básicas de todo ser humano. Todavia, o acúmulo de preocupações promove a inquietude, a qual é um sintoma clássico de pessoas ansiosas.
Jesus respondeu aos anseios da multidão. Portanto, os servos do Altíssimo têm diferentes motivos para não andarem ansiosos. Veja, em Salmo 23:1 ele diz: Ele é o nosso pastor. Em Salmo 24:1 diz: tudo está em suas mãos. O ouro e a prata pertencem, tudo está em suas mãos. Salmo 24:1. Ageu 2:8. O ouro e a prata pertencem a ele. Filipenses 4:19. Ele supre todas as nossas necessidades. Hebreus 13:5. Ele não nos desampara. Mateus 6:11-26. Ele não deixará faltar-nos o pão. E em Mateus 6:28-32, até lá, ele sustenta a natureza e também as nossas reais necessidades. Que razões bíblicas maravilhosas para confiarmos em nosso Deus. Temos aqui que o segredo é confiar. A principal razão para deixar de lado toda inquietação produzida pela ansiedade é a primazia da fé no Deus provedor. Seja qual for a sua ansiedade, lembre-se que de Deus está cuidando de você, porque Ele é fiel, Ele é Deus provedor. Eu fiz um breve resumo de algo que eu tenho vivido, que eu vivi também, que a gente sabe que muitos de nós estamos passando por dificuldades. E em Tiago 5:13 diz o que para nós? Então ore. Está em dificuldade? Ore. Ore em todo tempo. Dias bons, dias ruins, ore. Quando eu enfrentei dificuldades na minha vida, muitas verdades que eu ouvi e ensinei começaram a fazer um sentido maravilhoso dentro de mim. Posso dizer que 3 coisas me ajudaram a passar pelas minhas dificuldades: a oração, a palavra de Deus e o encorajamento das pessoas. Descobri que precisava orar. Orei quando estava desesperada, orei quando estava triste, orei quando não enxergava a esperança. Nunca fiquei sem orar. Assim aprendi a orar. Passava também um bom tempo com a palavra de Deus. A Bíblia e muitos textos conhecidos tornaram na minha vida um novo colorido. E minhas dificuldades também. A minha fé foi fortalecida enquanto lia e ouvia a palavra de Deus. Jamais deixei de ir à igreja e estar com meus irmãos. Alguns achavam que eu era forte o suficiente para estar ali, mas eu não era. Eu estava ali porque eu era fraca, muito fraca. Eu precisava estar ali para ouvir a palavra de Deus e receber ajuda. Vocês não são diferentes de mim diante das suas dificuldades. Você também precisa orar e Deus ouvirá as suas orações. Você precisa se expor à sua palavra, porque nela Deus falará com você. Você também precisa estar com pessoas que amam a Deus. Elas vão lhe apoiar, encorajar. Isso que nós falamos no começo. Presta atenção com quem você tem passado mais o teu tempo. Essas pessoas te levam para Deus ou te levam para outras coisas a qual o Senhor não se agrada e que isso também está mexendo com a sua vida, trazendo maior ansiedade ao seu coração. Se você quiser fortalecer a sua fé e desejar que a sua vida seja profundamente transformada no meio das suas dificuldades, você precisa ir para Deus e estar com pessoas de Deus. Nessa vida, diante de alegrias e dificuldades, precisamos apenas e tão somente manter um forte relacionamento com Deus e as pessoas.
A gente tem aqui, queridos, os passos da oração também. Vamos falar desses passos básicos que a Bíblia ela aponta para nós cristãos, que são: primeiro passo, apresentar ao Senhor, mediante a oração, tudo aquilo que nos causa angústias, ansiedade, confiando que Deus está ouvindo. Segundo passo, buscar a ajuda de alguém. É importante ter o cuidado de falar apenas com quem possui o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Nosso conselheiro espiritual, ele precisa ser revestido de graça e do amor de Jesus. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Procure seu pastor e seu líder, por exemplo. É isso que nós temos comentado diante da nossa lição desse dia, para nós nos atentarmos. Se o Senhor está nos falando dessa manhã, nesse dia, dessa forma, certamente você precisava ouvir isso. Deus tinha que tratar você nesse quesito. O terceiro passo, devemos ler a palavra de Deus, pois quando oramos, estamos comunicando-nos com Ele. O principal meio de Deus comunicar-nos conosco é por meio da sua palavra. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E pela palavra que o cristão recebe a força, que estrutura a sua vida e alicerça a sua fé. Então nós vemos que a providência, ela é também particular em sua aplicação. Tirar do cristão sua confiança na estável presença de Deus e no cuidado vigilante de sua providência é roubar seu sustentáculo mais firme em meio às tentações e conflitos da vida. Eu sempre gosto, a nossa classe de discipulados em si, nós costumamos nos chamar encontros das manhãs de domingo, aonde nós nos reunimos e contamos como foi nossa semana, a gente fala testemunhos, a gente ora juntos. É uma classe abençoada, linda. Amo muito essa classe de discipulados. E eu sempre falo um testemunho também meu sobre a questão de ansiedade e cuidado de Deus. Eu, antes de começar a trabalhar no Vila Alpina, eu tinha sido dispensada de um contrato e eu precisava muito de um serviço. E eu orei ao Senhor, apresentei, coloquei meu currículo, não tinha lá muita experiência naquela época, estou no Vila Alpina, vou completar 19 anos, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Eu orei, apresentei meu currículo e eu fui até a matriz, que é na Barra Funda, levar o currículo lá que me indicaram o caminho. Eu agi conforme nós falamos no início da aula. Eu não fiquei na minha casa esperando. Naquela época não tinha celular, era PABX, não sei se alguém viveu esse momento como eu, a casa era PABX. E às vezes a pessoa responsável não queria nem passar a ligação, porque às vezes a gente não vigiava, alguns ficava muito tempo falando e perdia-se grande oportunidade. E aí o que aconteceu? Fui lá, orei ao Senhor, agi, fui na Barra Funda, na matriz da Secons, entrei no estacionamento, eu vi um senhor em volta dos carros, achei que ele era o segurança da instituição, falei para ele, boa tarde, o senhor trabalha aqui? Ele disse, eu trabalho. Eu falei, olha, eu poderia entregar o meu currículo para o senhor poderia entregar para mim no RH?
E eu contei minha vida para o homem em 3 minutos ou um pouco mais, não sei, senti de desabafar com aquele senhor já de uma certa idade. E comecei a falar, ele falou para mim, olha, você vai ser chamada ainda hoje para trabalhar no Vila Alpina. Eu disse, olha, eu estou precisando de gente com fé como o senhor na minha vida. Que Deus te abençoe. Falei, vamos orar pelo currículo. Nem sabia qual a religiosidade do homem, porque Deus vai abençoar mesmo. Tô chegando em minha casa, o telefone toca, era uma ligação para mim fazer a prova no Vila Alpina no dia seguinte. Eu fui, fiz a prova, fiz os testes, passei com psicóloga. Cheguei lá 8 da manhã, fiquei até às 5 da tarde fazendo processo seletivo. Ao término, a psicóloga chegou em mim e falou assim, ô Silvia, da onde você conhece o doutor Emílio? Eu disse, olha, eu não conheço nenhum doutor Emílio, porque eu sou nova, esse hospital é novo, começou agora em 2001, não conheço ninguém realmente, eu era de outro hospital, não conheço o doutor Emílio. Ela pode falar, se abra, da onde você conhece? Eu falei, eu já te disse que eu não conheço. Ela falou, então eu não sei o que houve, mas o seu currículo está carimbado pelo doutor Emílio e ele disse, você passasse na prova ou não, o emprego é seu, você quisesse, o setor era para você escolher, o horário que você pudesse, você tem carta branca dele, a vaga é sua. E ele falou que qualquer problema é para falar com ele. E eu olhei para ele e eu disse, mas quem é esse doutor Emílio? Ela falou, é o presidente da Seconce. Passado algum tempo, eu pude ver que eu entreguei o meu currículo pensando que o homem era o segurança da Seconce e ele era o presidente da Seconce. O Senhor me direcionou até alguém que poderia me abençoar naquele dia e o qual tem me abençoado até os dias de hoje na minha vida. Através dessa porta, o Senhor me fez conquistar grandes coisas na minha vida. E é isso que eu sempre digo a vocês, para que vocês depositem ao Senhor a sua ansiedade. Entrega a Ele as suas necessidades. Haja, não fica em casa, não fique esperando. Peça ao Senhor que lhe direcione. Eu não poderia imaginar um encontro desse. Doutor Emílio foi meu amigo até a morte dele. Ele, infelizmente, já numa certa idade, enfim, mas nós nunca nos esquecemos e ele sempre disse que uma das coisas que ele nunca se arrependeu na vida dele foi ter me ajudado. E isso é algo que a gente considera demais, porque quando você for abençoado pelo Senhor, que você nunca se esqueça da onde você saiu, nunca se perca na sua raiz, nunca deixe de glorificar, engrandecer o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória em todo o tempo da sua vida. Aqui nós vemos que temos aqui também como vencer, que diz que a nossa vida é como um barco cujo piloto é Jesus e durante a tempestade basta crermos que Ele está no comando de tudo. Então, não fique preocupado em ter que falar com Jesus, em ter de chamar a atenção dele para você. Ele tem prazer em atender às suas necessidades. Nós vemos aqui alguns argumentos para confiar em Deus, que diz que os ensinos bíblicos sobre providência divina são de suma importância para o cristão. Portanto, analisamos alguns tópicos abaixo aqui em nossa revista, que diz a pregação de Jesus sobre a vontade salvífica e santificante de Deus, fundamenta-se na infinita bondade do Pai, a qual o homem pode entregar-se com total segurança. Na missão de Jesus, Deus manifesta a bondade e o amor do Salvador de uma forma única. A providência bondosa de Deus encaminhou para a salvação,
o destino do mundo e de todos os homens. A proteção de Deus é uma certeza para o cristão por meio da fé que este tem ao Cristo ressuscitado. Então, nós vemos na conclusão da nossa revista que o ensino de Jesus sobre a provisão divina encontra-se fundamentado no conceito de que Deus é o Criador e o sustentador do mundo e de todas as criaturas. Cristo quis que o povo entendesse isto. Deus protege e sustenta a sua criação. Então, nós aprendemos que nós temos que buscar a presença de Deus e que não é errado ter posses, mas devemos conhecer nossas prioridades. E a prioridade do homem sensato é confiar no Senhor e na sua provisão. Portanto, é preciso ter cuidado com aquilo que desejamos. A ânsia de juntar bens materiais e de viver apenas para desfrutar desses bens aqui e agora pode tornar-se um pesadelo. No aspecto espiritual, as preocupações excessivas, elas levam a pessoa a duvidar de Deus. Nós vemos isso no início da nossa lição. E para que isso não aconteça, o Senhor Jesus nos forneceu uma orientação prática. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Deus, como nosso Pai, garante-nos que pertencemos a Ele eternamente e que enquanto formos guiados, ensinados e instruídos para as tarefas da vida, nada interferirá em seu propósito para nós em Cristo. Devemos, portanto, anelar por vê-lo e ser como Ele, pois o veremos como Ele é. Então, eu espero que vocês aproveitem esse momento da nossa lição de hoje, que foi sobre fé. Espero que o Senhor tenha alcançado o coração de vocês, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente, que vocês possam continuar firmes na presença do Senhor, independente de qualquer situação da sua vida. Lembre-se que Jesus está no barco e que Ele dá ordem aos ventos e ao mar para que tudo se acalme. Agradeço aqui esse momento ao apoio do pastor Demétrio, ao apoio do Herbert, que está fazendo essas gravações, ao apoio da minha classe. Hoje eu estou usando aqui a sala bonita do James. Já falei para ele e para a Júlia que agora eu só vou gravar aqui. Eu acho que até a classe de discipulados nós vamos fazer aqui. E agradeço de coração a todos que estão aqui e que o Senhor Jesus nos abençoe. Uma boa semana para todos, na paz do Senhor. Deus abençoe.